Olá, bem-vindos a mais um Deep Dive. Hoje o assunto é fascinante e complexo. Ler a Bíblia em tradução. Afinal, os textos originais foram escritos lá atrás, em hebraico, aramaico, grego, e a nossa missão aqui, com base no material que a gente analisou, é explorar um pouco por que existem tantas traduções diferentes e os desafios, que não são poucos, que os tradutores enfrentam. E porque usar várias versões pode, na verdade, enriquecer nossa compreensão. Porque, vamos combinar, ler uma tradução já é um ato de interpretação. O tradutor fez escolhas ali. E confiar cegamente numa única versão, pode ser um pouco arriscado, né? Sem dúvida. É um ponto de partida crucial. São exatamente essas escolhas, assim, que a gente precisa entender melhor para navegar bem por essas diferentes Bíblias que temos hoje. Perfeito. Vamos pegar um exemplo que o material traz, que é bem ilustrativo? 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 36. Ah, sim. Esse é clássico. Dependendo da tradução que você pega, e isso vale para as versões em inglês, como NKGV, NASB, TNV, NEB, e para as nossas em português também, a relação da tal virgem que Paulo menciona muda bastante. É filha, é noiva, é alguém que fez um voto? Exato. E o interessante é que, gramaticalmente no grego, várias dessas interpretações podem até ser possíveis, sabe? São as tais opções exegéticas legítimas, como o pessoal da área diz. Mas claro, Paulo provavelmente tinha uma situação bem específica em mente ali em Corinto. Então, a escolha que o tradutor faz acaba direcionando o que quem lê vai entender. Entendi. E isso já mostra de cara por que comparar versões é tão importante. Ajuda a gente a mapear justamente esses pontos onde, a interpretação está mais em jogo. Faz todo sentido. Ok, então vamos desempacotar essas escolhas do tradutor. O material que a gente viu divide em duas categorias principais, né? Textuais e linguísticas. Isso mesmo. Parece que o desafio começa, assim, antes mesmo de traduzir a primeira palavra, certo? Com as escolhas textuais. As escolhas textuais lidam com algo que, para muita gente, é uma surpresa. Nós não temos os manuscritos originais da Bíblia. Nenhum deles sobreviveu. Nossa. O que temos são milhares de cópias antigas, os manuscritos. E o ponto é, essas cópias têm diferenças entre si. Pequenas ou às vezes nem tão pequenas. São as variantes textuais. Aí entra a crítica textual. É, basicamente, a ciência que tenta reconstruir qual seria o texto mais próximo do original, analisando a idade das cópias, a qualidade, a distribuição geográfica e até os hábitos dos copistas e o estilo do autor. Uau! Está escrito nos profetas. Outras, também antigas, dizem em Isaías, o profeta. A maioria dos estudiosos hoje preferem nos profetas, mas é um ponto de debate baseado nesses manuscritos. E às vezes, como lá em 1 Coríntios 13.3, a dúvida é se Paulo disse entregar o corpo para ser queimado ou para que eu me glorie. A diferença é pequena no grego, mas o sentido muda. Por isso, as notas de rodapé em muitas Bíblias. E tem a questão da KJV e NKJV que usaram manuscritos que hoje se sabe serem mais recentes, né? Para o Novo Testamento, elas se basearam principalmente no chamado texto recebido, que reflete manuscritos mais tardios, do período bizantino, que acumularam mais alterações ao longo do tempo em comparação com os mais antigos, como os alexandrinos. Entendi. Então, mesmo antes de traduzir, já tem todo um trabalho de detetive textual, digamos assim. Mas superado isso, ainda tem a questão da língua em si, né? As escolhas linguísticas. Exatamente. Aí a gente entra na teoria da tradução. Como é que você pega algo dito numa língua antiga, a língua-fonte, hebraico, aramaico, grego, e expressa isso na nossa língua-alvo, o português de hoje, levando em conta a distância enorme de tempo, de cultura, o tal distanciamento histórico? E aqui não tem uma resposta única. Existe um espectro de abordagens. Um espectro? Como assim? Pensa numa régua. De um lado, você tem a equivalência formal. Ela tenta ser mais literal, pé da letra, mantendo a estrutura da frase original o máximo possível. Algumas versões da Almeida tendem para esse lado. Do outro lado, tem a equivalência funcional, ou dinâmica. O foco aqui é transmitir o significado, a função daquela frase, de um jeito que soe natural e claro na língua de chegada. A NVI, por exemplo, busca muito isso.
E ainda tem o que chamam de tradução livre ou paráfrase, como a mensagem, que recontam a ideia geral com mais liberdade. Imagino que cada abordagem tenha seus prós e contras, né? A literal pode ficar meio esquisita às vezes, e a funcional já interpreta mais. Exatamente. A formal pode preservar ambiguidades do original, o que pode ser bom para estudo, mas às vezes a frase fica truncada ou obscura em português. Segundo a carne, brasas vivas sobre a cabeça. O que isso quer dizer hoje? A funcional busca clareza, mas para fazer isso, o tradutor inevitavelmente interpreta mais. Pega a palavra grega sarx, pode ser carne física, natureza humana, natureza pecaminosa. O tradutor da NVI vai ter que escolher um sentido para aquele contexto. E essa escolha influencia como a gente entende o versículo. Nossa, verdade. Isso sem falar em coisas como traduzir pesos e medidas antigos, côvado, talento, eufemismos tipo conhecer no sentido bíblico. Jogos de palavras que só funcionam na língua original, como um em Amós 8. E a própria gramática, que é muito diferente. Fica claro que depender de uma tradução só é limitar muito a visão. Então, qual seria a dica prática que sai disso tudo? Como a gente lida com essa complexidade toda? Olha, uma recomendação prática que o material sugere, e que faz sentido para leitura geral, devocional, use uma boa tradução de equivalência funcional, como a NVI ou a NVT. Elas são mais fluidas. Mas para estudar um texto mais a fundo, o segredo é comparar. Pega essa sua versão principal e coloca do lado de uma mais formal, tipo Almeida Revista e Atualizada ou a Fiel. E talvez até uma outra funcional, como a Nova Tradução na linguagem de hoje. Ah, entendi. Onde elas concordam? Ótimo. Onde elas divergem muito? Opa! Ali tem um ponto interessante, uma escolha textual ou linguística que vale a pena investigar mais. Talvez com um comentário bíblico, um dicionário. Excelente dica. Então, para a gente fechar, traduzir a Bíblia é um processo super complexo, cheio de escolhas importantes, desde qual texto grego ou hebraico usar, até como expressar aquele conceito hoje. E usar várias traduções não é complicar, é, na verdade, uma ferramenta para a gente entender melhor essa riqueza e as dificuldades também. Exato. E fica talvez uma última reflexão, um pensamento para levar. Se a própria reconstrução das palavras originais, lá na crítica textual, já envolve interpretação, debate acadêmico, mesmo que não afete doutrinas centrais, como isso pode, talvez, ajustar um pouco a nossa forma de encarar a autoridade do texto, especialmente naquelas passagens onde existem essas variantes? Mostra que a busca pelo significado é um processo contínuo, né? Começa bem antes da tradução que chega na nossa mão. É algo para a gente pensar a respeito.